É por isso que a gente tem a coragem de falar, nós vamos começar esse projeto para buscar 1 bilhão de árvores plantadas. Boa tarde. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, José de Anchieta, estendendo o cumprimento e a saudação a todos que aqui estão, aos integrantes dessa casa centenária, né? Ela foi fundada praticamente na construção da cidade. O doutor Charles gostava muito de lembrar desse aspecto, e a casa tem uma tradição de focalizar, de ter como uma missão principal o desenvolvimento com responsabilidade social. E ela se mantém coerente com essa origem. E a tarde de hoje demonstra isso mais uma vez. Nessa casa, juntamente com a Fundamig, nós criamos, em 2007, a Conspiração Mineira pela Educação. Então a gente tem o presidente da Fundamig aqui conosco, o Gilson, sucedendo vários presidentes que continuaram dando relevância a esse movimento, assim como o Dr. José Anchieta sucedeu a vários presidentes também com a mesma pegada. Então a gente é privilegiado, né, de ter como origem essas duas casas. Uma casa representando essencialmente o empresariado e a outra casa representando as fundações, as organizações sem fins lucrativos. Então, com esse signo, a conspiração começou. E eu vejo com profunda alegria que os conspiradores que criaram aquele movimento estão aqui hoje presentes. É um movimento que tem, né, essa idade, de 2007 para cá, são quantos anos? 15 anos. Né? Com enorme sucesso, porque a gente expandiu o nosso raio de alcance para centenas ou até milhares de cidades, aqui em Minas e pelo Brasil afora, e com resultados mensurados de melhoria evidente da qualidade de ensino dessas escolas públicas, especialmente. Uma melhoria do IDEB, que a gente mede, inclusive a gente tem essas coisas registradas num livro que conta a nossa trajetória. Mas eu quero me reportar ao dia de ontem, à noite, que eu ligo para o Cabral, que vai ser o novo presidente do Conselho de Educação, Conselho Empresarial de Educação aqui da casa, e pergunto para o Cabral: ô presidente, você já está preparado? E a resposta do Cabral: eu estou engraxando o meu sapato. Engraxadinho, viu? Eu também engraxei o meu, viu? Eu sou um engraxadinho, não é isso? Bom, então a gente também tem essa alegria de poder passar para o Cabral, né, essa missão de presidir esse conselho tão prestigiado aqui na casa, que é o Conselho Empresarial de Educação, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma nova proposta. Há 15 anos atrás, a gente se propôs a colaborar para a melhoria da qualidade da escola pública de Minas Gerais. E sendo tão bem sucedido esse movimento, por que a gente vai mudar? Por que nós vamos colocar agora um foco na questão ambiental? A gente vai ver que, na realidade, a gente não está desviando a rota. Quando a gente coloca que nós queremos fazer um mutirão das árvores, como é o nome do livro que o Cláudio escreveu, que vai ser de largada uma contribuição inestimável, nós demoramos 5 anos para escrever esse livro. De 2007 a 2010,
2012. E agora a gente já começa essa nova fase lançando o livro, que é o livro da nova conspiração, que o Cláudio colocou como título Mutirão das Árvores. Queremos sombra e água fresca. Olha que título mais inspirado. Não é isso, Cláudio? Queremos sombra e água fresca. E ele coloca logo abaixo do título, queremos plantar 1 bilhão de árvores. Mas como assim? Isso não é uma utopia? Isso não é uma loucura? E é. Mas aí eu gosto de lembrar de um conceito que a gente sempre está falando, né, dele, que vem do filósofo, poeta uruguaio, Eduardo Galeano. Certamente vocês já leram muita coisa do Eduardo Galeano, né? Então, ele, numa das apresentações, alguém questiona, o professor, mas isso é uma utopia. E ele, então, faz a seguinte metáfora. A utopia está no horizonte. A gente dá 2 passos em sua direção e ela se afasta 2 passos. A gente resolve dar 10 passos. Ela se afasta 10 passos. E a pergunta, então para que serve a utopia? Para a gente continuar caminhando. Inspiração, né? Então a gente lança mais essa utopia. E a gente que tinha, estou vendo aqui o Dr. Tomás de Aquino, que nos ajudou a criar esse movimento e nos trouxe uma estratégia vencedora, testada, que é a aliança intersetorial. A conspiração mineira pela educação deu tão certo por causa dessa articulação de 3 entes que têm que se complementar. O poder público, que nós o temos aqui hoje, né? É, secretário. Os empresários, e aqui é uma casa deles, e as fundações. O Gilson está aqui representando a Fundamig, né? Com centenas de associados com essa pegada de ser uma organização sem fins lucrativos. Então, por causa dessa articulação tão inteligente, é da sua autoria, Tomás? É, né? Então eu queria aplaudir o Tomás de Aquino por ter criado alguma coisa tão valiosa, tão poderosa, né? Que isso. Fizemos juntos. Então, eu estou me lembrando que aqui nesse livro mesmo tem uma das pessoas que aderiram ao movimento dizendo o seguinte: a conspiração não tem dono, por isso ela fica imune a todas as manobras possíveis, né? De qualquer que seja um dos 3 entes. Há um equilíbrio. Então, com a mesma estratégia, nós vamos começar hoje a nova utopia. Esse mutirão das árvores que o Cláudio batizou. E é claro que a gente tem o privilégio de ampliar essa aliança intersetorial. Há 17 anos atrás, a gente tinha o poder público, essencialmente com a Secretaria de Estado da Educação, mas também a gente contava com as secretárias municipais de educação, né, Sueli? Da Undime, você esteve conosco naquele momento inicial, e continua conosco. Então, tínhamos o poder público, tínhamos as 2 casas, a Associação Comercial e a Fundamig, e assim a gente começou. Porque o foco era a educação, nós queremos dar uma contribuição para melhorar a qualidade da educação pública.
E agora, quando a gente quer fazer esse plantio, a gente precisa de mais parceiros. Não é por outro motivo que aqui a gente tem na mesa, onde é que está o presidente, nosso jovem presidente da Emater, né? Otávio. Otávio, ele preside uma organização de uma capilaridade inacreditável. Praticamente a Emater está presente em mais de 806, mais de 97, 94% de cobertura. Então nós podemos chegar, através da liderança desse jovem brilhante Otávio, às fazendas, às propriedades rurais, aos produtores rurais. Porque o plantio de árvore tem que se dar nas escolas e também no campo, e também nas propriedades rurais. Então a gente incorpora a Emater, incorporamos a Embrapa, sobretudo a Embrapa Floresta. Aí eu estou falando já agora do nosso mestre Paulinelli, né, que nos propicia toda essa articulação com o setor agrícola, com as universidades agrárias, com Lavras, e o mestre veio de lá, né, com Viçosa, com a Piracicaba, com a Exalc. Então a gente tem forças fortíssimas também na área do campo. É por isso que a gente tem a coragem de falar, nós vamos começar esse projeto para buscar 1 bilhão de árvores plantadas. E eu queria também ressaltar alguma coisa que eu tentei falar no início, mas a emoção não me permitiu. Mas eu estava querendo dizer que quando a gente coloca esse novo desafio, nós não estamos desviando a rota inicial. Ao colocar o plantio de árvores, nós que trabalhamos na escola temos uma expressão que explica isso. Trata-se de um tema transversal, que pode ser aplicado em todos os níveis de escolaridade. Não é, professora Naya? Todos os níveis de escolaridade. E a professora Naya traz hoje uma turma de um ensino médio lá de Funilândia, assim como a gente tem a presença do prefeito de Funilândia, que traz a MAVE junto com ele. Então a gente tem uma aliança intersetorial ampliada para poder dar conta desse desafio. E eu vou dizer para o Cabral e o seu vice-presidente, né? O Sandro, que está ali na frente, também estava no primeiro dia do nosso fórum, que levantou a mão dizendo que tinha um projeto educacional vitorioso lá na escola Leonina Morter. Bom, então eu queria dizer que eu queria me colocar à disposição do Cabral, o presidente, e do Coelho, o vice-presidente, porque eu não poderia deixá-lo sozinho nisso. Nós vamos juntos.